Se você é tímido e decidiu ser artista, você escolheu um caminho difícil. E eu também escolhi. Porque ser artista é você se expor. E ser tímido é você se esconder. Então, são duas coisas que estão entrando em um conflito aí na sua vida. É o ato de querer mostrar a sua arte, a sua forma de expressão, mas ter um medo muito grande do julgamento. Eu já ouvi alguém dizer que a timidez é uma espécie de arrogância. Pode ser que a maioria das pessoas não concordem, porque a timidez ela é traiçoeira de levar a gente um pouquinho para o vitimismo, o pequenininho. Ah, eu sou muito tímida. Oh, pobre de mim. Então, é uma armadilha que não se faz interessante quando a gente está querendo resgatar, firmar e amplificar o nosso poder pessoal. E o mais difícil da timidez não é o outro, não são seus colegas de trabalho, gente do seu convívio, ou para o artista mesmo, não é o público, não é o externo. Até porque se a gente for olhar bem, a gente não é tão importante assim, gente. E o tímido, eu acredito que às vezes ele se dá uma importância além do que ele realmente tem. Não da gente se sentir simplório, mas da gente entender que o mundo, gente, ele é muito amplo. Estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. As pessoas estão focadas nas lutas diárias delas, nos projetos delas, nos pensamentos delas, nas demandas pessoais. Então, se a gente for parar para pensar, não é sempre que pessoas estarão se importando com as nossas atitudes, com os nossos atos. Obviamente, tem momentos pontuais que a gente acaba atraindo certas pessoas que deixam de cuidar da própria vida para olhar a vida do outro. Mas eu acredito que nesse motivo ele é plausível o suficiente para que a gente trave. Mas a gente sabe que a timidez não trabalha com isso. E o medo do julgamento, ele vem bem forte. E se manter nessa zona de conforto da timidez, pode vir a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim. Então, pode vir o medo de postar, o medo de errar. E se para uma pessoa extrovertida, uma pessoa naturalmente desinibida, esse medo, ele existe em um menor grau, mas ele existe, imagine para o tímido, onde amplifica tudo isso. E voltando àquele pensamento que eu falei, que é uma espécie de arrogância, porque o tímido ele tem tanto medo do julgamento, às vezes ele tem tanto medo da rejeição, ele tem tanto medo de ser repreendido, que o ato de se fazer invisível é um mecanismo de defesa. E o momento que eu não me permito ser vulnerável como ser humano, ele é uma espécie de arrogância. É aquela história de você antecipar a situação. Então, não me permito passar por isso, não me permito me passar por essa vulnerabilidade. A opinião dos outros tem um peso além na minha vida e vai me travar, então é melhor me esconder, eu correr para as masmorras, eu me anular ao máximo, e as vantagens de ser invisível e as vantagens de ser invisível. Em contraponto, lá dentro de você tem o artista pulsando para sair, seja você compositor, ator, pintor, artesão. E o artista, ele precisa da exposição. O artista, ele precisa da exposição, às vezes não propriamente a exposição dele, mas a exposição de suas obras. E na maioria das vezes as pessoas querem conhecer o autor daquelas obras. Então, de alguma forma, você vai ter que aparecer em algum momento. E a vida ela é tão fantástica que às vezes dentro de um mesmo ser vem esses dois sentimentos contraditórios de timidez e exposição, justamente para que a pessoa possa se trabalhar, possa superar esses obstáculos, possa superar esse medo do julgamento alheio,
possa neutralizar esse poder que o externo tem sobre a vida dela. Porque no final das contas, gente, a gente está aqui de passagem. No final das contas, uma hora Deus vai chamar, vai cantar para subir. E aí, o que foi que você fez com esse tempo? Em pouco tempo você será esquecido, em pouco tempo o que você fez ou deixou de fazer será irrelevante. Gerações são esquecidas, gente. Depois de 1 século, 2, ninguém lembra mais de nada, a não ser de pessoas específicas historicamente que deixaram um legado, mas isso aí é outra história. Então ninguém vai lembrar do que você deixou de fazer, ninguém vai lembrar do que você abdicou. Aquilo vai ficar lá dentro de você, como uma lacuna do que poderia ter sido se eu tivesse vencido essa timidez e tivesse apostado na minha coragem. E eu entendi algo falando de coragem, né? Que coragem não é deixar de ter medo, é você fazer mesmo com esse medo. Eu tenho algo dentro de mim que eu sou uma pessoa medrosa, mas eu não sou uma pessoa covarde. Da primeira vez que eu fui dirigir, eu tive medo. A primeira vez que eu peguei uma BR, eu tive medo. A primeira vez que eu fui fazer contação de história ao vivo, eu tive medo. A primeira vez que eu fui gravar vídeo, eu tive medo. Mas vai com medo mesmo. Não deixa o medo te imobilizar. Vai com medo mesmo, vai tremendo. Não importa os nervos, se precisar tomar um Floratil ou alguma coisa para regular ali o estômago. Mas vai com medo mesmo. E no final das contas, talvez você não vá conseguir deixar de ser tímido. Porque por mais que eu esteja aqui me expondo os meus trabalhos, expondo esse lado, eu ainda tenho o meu lado tímido. Eu sou naturalmente tímida, então tem coisas que a gente não consegue e nem deve cortar em nós. Mas o negócio é você continuar sendo tímido e fazer mesmo assim. Fazer da sua maneira tímida, fazer dentro da sua verdade. Então, eu não deixei de ser tímida, eu não deixei de ter medo, eu só parei de esperar o tempo ideal, o momento ideal, o ápice da minha autoconfiança para fazer as coisas, porque se a gente for esperar estar 100% perfeito nesse perfeccionismo emocional, vibracional, para tudo, quase virando arcturiano, se você for esperar esse momento para começar algo, realmente a vida vai passar e as coisas vão ficar estagnadas porque você não deu o primeiro passo. E se você é tímido e quer ser artista, você não está sozinho. A gente está aqui para lhe amparar. E eu já vi inúmeros casos de pessoas tímidas que ser tímido não significa que você não tem emoção. Ser tímido não significa que você não tem algo único, original para expor. Os tímidos também amam, os tímidos também emocionam e os tímidos também instigam nas outras pessoas as emoções. Os tímidos também têm muita coisa para passar, muita profundidade. É aquela velha história. Águas calmas, muitas vezes, são bastante profundas. E se você se identificou com esse vídeo, tímido ou não, extrovertido ou introvertido, eu convido você a se inscrever no meu canal. Se quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp, estou construindo uma comunidade de fãs. O link está fixado aqui no primeiro comentário. Um beijo, até a próxima.